Olá, sejam bem-vindos ao programa A Sua História, da TV D3 Mais TV, a TV de toda a família. E hoje nós temos uma convidada muito especial, mas antes de eu chamar essa convidada, eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse esse programa com quem você acredita que vai ser relevante. Nós vamos falar com a Cíntia, ela que é micropigmentadora. Mas antes da gente chamá-la, a gente vai para um breve intervalinho. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3 Mais TV, a TV de toda a família. Para você que está chegando agora, nós vamos entrevistar Cíntia, ela que é especialista em micropigmentação. Mas antes de eu chamá-la, curta, comenta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque você tem um compromisso comigo todas as quintas-feiras, às 20 horas. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Cíntia, eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história. Conta para o público ali essa história de micropigmentação, que não é só estética. Eu que assisti uma palestra da Cíntia e eu fiquei encantada, porque ela vai falar também de um projeto social que é maravilhoso. Então, fique com a gente até o final, porque essa entrevista é para você. Cíntia, conta um pouquinho da sua história. Sim, a minha história ela é baseada em várias trajetórias e eu falo que são viradas de chave, né? E a gente tem que se permitir na vida. Então, entre transições de carreira como gestora de RH, empreendendo na área de seguros, eu falei, eu vou fazer o que eu realmente sempre quis, que é trabalhar com estética. E aí eu fui fazer direito à estética, então eu fui cursar a biomedicina, estou me formando esse ano, então eu falo que sou biomédica esteta em formação. Paralelo a isso, eu já fui engrenando na parte da micropigmentação, levando um pouco da estética antes mesmo da formação. E quando eu entrei na estética com a micro, foi incrível, porque assim, eu já fui maquiadora profissional há muito tempo atrás, e aí eu dava cor às pessoas, mas de uma forma muito natural e saía rápido, né? Lavou, saiu. Agora não deixa de ser uma tatuagem, não deixa de ser uma tatuagem, não deixa de ser uma maquiagem que é um pouco mais duradoura. E eu faço com muito amor, né? Levando esse propósito que, além da micro, que eu iniciei com a sobrancelha, lábios, delineado, só que quando eu conheci a micropigmentação de areolas, que a gente fala que é a dermopigmentação, que é a reconstrução de areola, esse foi um chamado na minha vida. E aí as coisas começaram a acontecer, um propósito maior, que é ajudar mulheres que passaram pelo câncer de mama, que fez a mastectomia, perdeu toda a mama, e aí faço a reconstrução, tanto do desenho da areola em 3D, na cor específica, que corresponde à identidade da pessoa, quanto à construção de próteses externas de areola, que esse é um diferencial que eu vou te falar, eu não vejo no mercado, então a gente fala que é o nosso diferencial mesmo. Gente, vocês já entenderam que o programa hoje é para você. E eu posso dizer para você que eu assisti a palestra dela e eu falei, Deus não une pessoas, mas Ele une propósitos. E eu tenho uma cirurgia de mama onde eu tive um problema e tive uma cicatrização muito ruim. E eu já estava procurando uma profissional que fizesse esse trabalho, mas não havia encontrado. E aí nessa palestra eu encontrei a Cíntia e já conversei com ela para fazer esse trabalho. E depois eu até mostro para vocês como ficou, porque não é qualquer pessoa que a gente entrega para fazer um trabalho desse. E eu vi seriedade na Cíntia e vi muito amor. E ela vai contar não só sobre essa parte estética, mas essa parte de reconstruir a autoestima de mulheres. Fala um pouco sobre isso, Cíntia. Eu vou te dizer, que assim, é incrível, cada trabalho que eu realizo ali no meu estúdio é uma transformação pessoal.
Então, quando a pessoa se olha no espelho pela primeira vez, quando ela vê o desenho na areola dela, que muitas das vezes ela não tinha, era 100% sem, porque foi removido, é um choque para a pessoa, e a comoção é tanta que a gente chora junto, né? Eu costumo dizer que assim, eu não sei de verdade a dor que é ter um câncer de mama, mas eu sei o que é a dor, como você já passou, né, por uma questão de ter aí uma cicatriz indesejada na mama, eu também passei, e eu sei qual é a dificuldade da gente se olhar de novo, de se permitir, de se conectar, inclusive, com um parceiro, né, os cônjuges. Então, é difícil. E aí, quando a gente vê essa construção, eu falo que assim, quando a gente faz a reconstrução, é uma vida transformada, mas várias impactadas. Por quê? Quando a pessoa tem essa transformação na vida dela, ela transforma tanto a relação com o esposo, o posicionamento dela com os filhos, dela com a sociedade. Então, ela se coloca de uma forma muito melhor, se aceitando, e aí a pessoa voa, né? Porque emocionalmente ela fica melhor. Né? Muito. Não é, como a gente está falando, não é só questão de estética, mas como que eu namoro com o meu marido se eu não estou bem comigo. Então, quando você faz todo esse trabalho, nós entendemos que esse resgate dessa autoestima faz com que essa mulher realmente se transforme. A gente fala da lagartinha que se transforma em borboleta, e você realmente faz esse trabalho com maestria. Eu confesso que eu chorei na palestra da Cíntia ao ver o depoimento de uma das suas clientes, gente. Realmente é emocionante ver esse trabalho e a pessoa ali se expondo e falando, gente, a Cíntia me trouxe a vontade de viver novamente. E isso não tem dinheiro que pague, né, Cíntia? Não, não tem. Eu falo que assim, é um propósito muito maior de que qualquer valor que a gente venha receber. E um propósito que eu falo que eu quero que todas as mulheres saibam que existe essa possibilidade. Inclusive, eu atendo em Guarulhos, né? Só que estou começando a atender em São Paulo pela demanda, né? E ali é mais perto para as pessoas que vêm de fora, inclusive próximo de metrô. Então, a pessoa que vem de uma outra região, uma outra cidade, tem essa acessibilidade melhor para eu estar atendendo pessoas de qualquer região, né? De São Paulo, do Brasil, que queira ser atendido. Mas uma coisa que é importantíssimo dizer, que essa transformação, ela mexe, mas assim, não mexe só comigo. Ela tem mexido com várias pessoas, que inclusive tem trazido algumas parcerias, e eu venho buscando parcerias, porque é um movimento onde eu falo, eu preciso atender o máximo de pessoas, existe um custo, existe todo um trabalho a ser feito para a construção de prótese, material, e eu falo que se eu pudesse eu atenderia todas de graça. Tenho certeza que sim, porque a gente vê esse amor nos seus olhos. Sim, e aí, pensando nisso, a gente tem buscado parcerias, pessoas que queiram aí abraçar esse propósito para que chegue ao máximo de mulheres e as mulheres tenham acesso a esse tipo de trabalho, a essa renovação para a vida, né? Olha ali para sua câmera e fale para quem quiser abraçar esse projeto, como faz para te encontrar, como faz para te procurar. Você pode me encontrar no Instagram, cinciajanuario.oficial, porque se tocou no seu coração, se uma vida aí fora de uma mulher que passou pelo câncer, você acha que ainda pode ser resgatada, que ela ainda merece, você venha ser meu parceiro, que você vai encontrar um propósito maior na sua vida e a gente vai alcançar. A gente vai conseguir atingir o máximo de mulheres porque elas merecem. Você empresário que está assistindo o programa e sentiu no seu coração de fazer parte desse projeto maravilhoso, eu escolhi a Cíntia assim com muito carinho para trazer, porque eu falo que aqui eu conto sobre histórias, né? E a história dela, você viu que ela tem toda uma transição de carreira, mas quando ela diz que se ela pudesse atender gratuitamente, ela faria, mas tem todo um custo para fabricar essas próteses. Então, se você que é empresário, sentiu no seu coração, se conecte com a Cíntia e venha fazer parte desse projeto maravilhoso. Conta um pouquinho desse projeto, como que funciona, onde é a sede, explica melhor. Tá, a sede é em Guarulhos, lá a gente tem uma clínica, e aí eu atendo as meninas ali na clínica, tem toda a estrutura, cuidado com a biossegurança,
até pelo estudo, né, que eu carrego da biomedicina. Então, assim, é tudo com muito cuidado. Materiais somente com Anvisa, tudo com qualidade para que a gente entregue o melhor. E eu gostaria de estar mostrando para vocês, quando a gente fala da prótese, a gente fala, mas as pessoas não têm muita noção. Algumas pessoas já viram, outras não viram. E eu gostaria de mostrar. Antes de você mostrar, a gente vai para um breve intervalinho comercial e a gente já volta e não percam, porque ela vai mostrar como que funcionam essas próteses. Rapidinho a gente já volta. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3 TV, a TV de toda a família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acredita que vai ser de grande relevância. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque você tem um compromisso comigo todas as quintas-feiras às 20 horas. E antes de eu chamar a Cíntia novamente para ela explicar um pouquinho e falar sobre as próteses, eu quero falar sobre os meus patrocinadores e fazer um agradecimento especial para S Acessórios, que todas as quintas-feiras está comigo com esses acessórios maravilhosos. Stephanie, um beijo, muito obrigada. Cíntia, você vai mostrar, né? Ela não vai só falar, gente, ela vai mostrar para vocês como que funcionam essas próteses, vocês vão ver como ela é realista. Gente, eu trouxe aqui para vocês algumas já que eu fiz, né, sob encomenda. Essas próteses, elas são feitas personalizadas. Então, algumas pacientes que chegam lá no consultório, na clínica, elas, se tem uma mama ainda íntegra, a gente tira o molde da própria mama e faz a prótese igualzinha na tonalidade, no tamanho, idêntica. E essa prótese, ela é colada com uma cola dermatológica que dura em média de 5 a 10 dias na pele, pode tomar banho, pode ir à piscina, e ela traz o volume. E é uma coisa que, assim, e é o que resgata, né? Porque muitas, inclusive tem uma história, assim, muito engraçada, porém triste. Uma amiga que já fez a mastectomia, estava na academia com uma pessoa conhecida, e aí ela falou assim, o cara falou pra ela, que era um amigo, enfim, estavam malhando, falou assim, você tá acesa somente de um lado, brincando com ela, porque eles tinham uma liberdade, só que ele não sabia da realidade histórico dela, né? Então, tem essa questão, né, de não ter mais o volume, que é uma coisa que incomoda as mulheres. E aí essa prótese, ela entra para suprir essa falta, né, de volume. E a gente faz ela com todas as características, com todos os detalhes do mamilo, e é personalizada, é incrível. E quando a pessoa não tem essa mama para poder fazer a prótese, como que é feito?
Tá. A gente já tem alguns moldes. Teve um caso, inclusive, porque ela teve as 2 mamas mastectomizadas e a irmã foi a modelo para eu tirar o molde e fazer o mamilo para ela. Então foi bem bacana, a cena, inclusive, todo o momento das 2, Solidariedade das da irmãs. solidariedade, isso. Mas fora essa questão, se não tem alguém que possa ser a modelo, nós temos vários moldes que já podem ser usados e a gente escolhe um que tenha mais o perfil da pessoa, que combine mais com ela em relação a cores, e a gente vai seguir ali o perfil mesmo da pessoa. Dá para Dá aproximar pra um ver pouquinho aqui. mais ali, para mostrar a perfeição. Olha isso, gente, a perfeição. Aqui são vários tamanhos, né? Porque cada mulher tem um tamanho, tem Olha um isso. formato. E ninguém diz que é uma prótese. Tem aqui também, ó, vários tons. Sim. É por isso que quando eu vi, né, a sua palestra e eu tive esse contato, eu achei realmente maravilhoso e de grande importância trazer para vocês. Como eu falo, né, o programa ele é a sua história, mas é um programa que é para impactar você que está em casa. E eu tenho certeza que talvez você que esteja assistindo agora o programa tenha passado por uma cirurgia parecida, talvez tenha essa dor e não tenha ninguém. Não conheça uma profissional, assim como eu também não conhecia. Falava-se de tatuadores, mas aí a gente que é mulher fica com vergonha. Então, para você que às vezes está em casa e que não tinha o conhecimento de uma profissional como a Cíntia, eu vou sempre estar deixando aqui, ela vai estar falando em vários momentos o Instagram dela, para que você realmente entre em contato. E se você que está assistindo conhece alguém nessa situação, não deixa de comentar, de compartilhar, porque são informações de grande relevância e que a gente não vê normalmente. Então esse programa ele é feito para você. Fala um pouquinho mais sobre essa instituição. Você vai até lá para atender essas mulheres vêm até a sua clínica, como que funciona? Tá, eu atendo lá na clínica, então é com horário marcado, durante os dias da semana, de segunda a sexta, e aí também em São Paulo, então é tanto em Guarulhos quanto em São Paulo, numa localização que é de fácil acesso. Eu vou estar passando no meu Instagram também, tá? Lá no cintiajanuario.oficial, tem nossos endereços. Mas pode passar também o endereço para quem está assistindo. Tá, de Guarulhos é Rua Siqueira Campos, 264, e o de São Paulo a gente vai estar passando lá porque a gente está mudando agora a região, tá? Para mais fácil acesso. E assim, a gente tem atendido muita gente de todo o Brasil. Agora, como é que eu faço se eu não consigo ir? Vamos supor que ela queira uma prótese. A gente consegue fazer a prótese à distância. Caso ela precise das 2 ou precise de uma, ela precisa mandar uma foto. E com a foto, a gente consegue também fazer a prótese do jeitinho que ela quer, ou do jeitinho que ela precisa. Então, é uma coisa que traz essa facilidade para as pessoas que hoje, por exemplo, não poderiam vir até São Paulo ou até Guarulhos, mas que querem ter essa oportunidade, ter esse produto para que faça a transformação na vida dela. Gente, o assunto está maravilhoso. Eu tenho certeza que você, mulher que está aqui assistindo, já ou passou por isso ou conhece alguém que passou. Então, nós vamos para um breve intervalinho, mas não saia daí. Fique com a gente até o final, porque tem coisas maravilhosas que a Cíntia vai trazer para você.
Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3 Mais TV, a TV de toda a família. Você que está chegando agora, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo com a pessoa que você acredita que esse conteúdo vai ser de grande relevância. E antes de eu voltar aqui, conversar com a Cíntia, eu quero fazer mais um agradecimento. Eu quero fazer um agradecimento a Estúdio Paola Make, que faz, como sempre, essa maquiagem maravilhosa, e a Cris Albuquerque, com essas unhas sempre perfeitas. Paola, Cris, muito obrigada. Cíntia, conta um pouquinho mais. Essas pessoas que chegaram até você, de outros estados até, e que compraram essa prótese, como que chega até elas? Você explica certinho como que faz a colocação, como que utiliza essa cola, como que funciona? Uhum. Tá. Essa pessoa, a gente faz todo o trabalho, né, com a foto, com as medidas, faz a confecção e aí ela vai receber, a gente vai mandar uma caixinha com 2 próteses, a gente manda a prótese sempre, o par da prótese, mesmo que ela precise só de uma, sempre vai o par, e ela vai receber tanto a prótese quanto a cola. Essa cola é uma cola dermatológica, que ela passa um pouco na base da areola, quanto na base da pele. Aí aguarda 20 segundos, 30 segundos, até ela pegar um grudezinho, a gente fala, né? E aí depois ela fixa. Depois de fixar, colou, e aí 5, 10 dias, tudo depende do cuidado, e ela vai durar ali na pele. E é legal porque assim, é um momento que a pessoa vai fazer uma viagem, vai para uma praia, então dá essa estabilidade para a cola nesse período, e depois que tira, depois que ela começa a sair, é só ela remover com cuidado, e sempre sai com lenço umedecido, um olhinho, tira todo o excesso de cola, e ela limpa essa prótese e reutiliza. Isso que é mais incrível, porque ela pode reutilizar quantas vezes ela quiser, em média dura 1 ano, sim. Olha que É muita interessante, coisa. gente. Essa prótese ela vai durar em média 1 ano. Então, os cuidados são simples, é só fazer uma limpeza e guardar ali, acho que pelo jeito tem um silicone ali, né, pelo que eu vi. Então, é fácil, dura 1 ano. E você pode falar mais ou menos o custo para quem está em casa e que está interessado, mais ou menos um custo tanto do projeto quanto no particular? Tá. O custo da prótese, o que a gente vende, né? A gente está vendendo a R$ 1.200 o valor do par. E aí a gente costuma dizer, claro que tem todo um projeto, né? 1.200 e a gente atende pessoal de SUS, então é outra coisa. E aí por isso que eu falo da parceria, que é interessante, porque a gente fala como é que eu vou cobrar um valor de uma pessoa que fez todo o tratamento de forma gratuita, porque não tinha condições, ainda não tem condições, mas ainda queria sim essa oportunidade, fazer parte disso. E aí a gente tem o custo a manter, né? O custo hoje ele está em média de 300, 400 reais, e aí fora mão de obra, né? Demais produtos que a gente compra, assim, mas o material em si da prótese é 300, 400 reais para a gente estar confeccionando. Acabou essa colinha. Como que Sim. faz? Entra em contato com a Cíntia manda ou ele tem acesso à internet para poder comprar essa colinha separadamente, já que essa prótese ela vai durar durante 1 ano aí, e essa cola dura quanto tempo e como ela compra? Onde ela compra? Sim, essa cola a gente passa ao fornecedor, mas a gente também vende a um custo menor, porque eu compro a granel. Então eu compro uma quantidade grande, fraciono, a gente coloca o nome do fornecedor para deixar aberto, para que se ela quiser comprar, também fica à disposição, mas a gente consegue vender a um preço legal também. Então vale a pena. Você falou algo muito importante aqui dessa parceria com o SUS. Explica como que funciona essa parceria para quem está em casa, porque às vezes a pessoa está assistindo e fala assim, não, esse custo de R$ 1.200 ali eu não tenho condições, e ficou interessada, mas ela fez essa cirurgia pelo SUS e ela tem interesse em fazer. Como que funciona? Assim, ela vai fazer uma inscrição, existe um formulário, tá? Pelo Instagram, o formulário já está disponível lá. E aí ela faz a inscrição, a gente faz a avaliação, precisa de toda a documentação, dizendo que ela fez o tratamento pelo SUS. E aí, ela sendo aprovada, a gente vai entrar em contato, vai tirar todas as medidas, e ela tem um custo sim,
porque a gente também precisa fazer o envio, vai mandar cola para que ela já receba todo esse material. O custo ele é mínimo. Eu falo que é irrisório e às vezes dá até vergonha, assim, porque é um trabalho tão grandioso que o custo deixa de ser a importância. Hoje está em média de 300, 350 reais para essas pessoas que passaram pelo todo o tratamento pelo SUS. Não é preço, gente, é o valor, né? Qual é o valor de você ter a sua autoestima resgatada através de um projeto como esse, né? Explica um pouquinho mais. Essa pessoa entrou, fez o formulário, e aí quanto tempo demora até ela ser chamada? Explica um pouquinho esse trâmite. Tá, em média a gente leva aí uma semana para avaliar, então a cada semana a gente avalia os formulários, o perfil das pessoas que estão ali, e aí a gente já entra em contato com as pessoas, solicitando documentação, fazendo avaliação com o nosso jurídico também, para que seja justo, né? Porque assim, a gente sabe que existem pessoas que, tem pessoas e pessoas, né? E a gente realmente quer ajudar quem realmente precisa, e quem tem condições e realmente quer, não tem problema, a gente atende da mesma forma, com todo o amor e cuidado, mas aquelas que realmente não podem, não têm condições financeiras, existe essa possibilidade, né? Que entra o propósito, né? Que entra esse propósito. É maravilhoso. Sim. Você quer falar um pouquinho do seu livro? Quer dar um spoilerzinho? Como faz para comprar? Explica um pouquinho qual é essa história. Tá, essa história aqui é um livro onde eu conto a minha história, a minha trajetória, né? Que eu falo são as minhas viradas de chave. E até para as pessoas me conhecer um pouco aí da minha história, de como é que eu me formei micropigmentadora, e eu falo também um pouco desse projeto, desse propósito no livro. O livro a gente está colocando agora no Instagram o link dele, para que as pessoas tenham acesso. E aí, no Instagram, você já posso falar de novo, né? Pode. CintiaJanuario.oficial. Lá vai ter o link para você ter acesso ao meu livro, que são mulheres, a gente fala aqui de mulheres desbravadoras. Eu vou mostrar aqui um pedacinho. É um livro de coautoria de um grupo de mulheres, cada uma contando a sua história e a sua trajetória. Aí a minha foi com muito amor, né? Todas, né? Aliás, tudo que você faz é com muito amor. A gente vê isso quando os olhinhos da pessoa brilham. E eu senti isso quando eu conheci a Cíntia. Ver realmente esse propósito brilhando assim nos seus olhos. E você falar com tanto amor, assim, até se emocionando, né? Do relato da sua paciente, sua cliente. Sabendo que já conversou várias vezes, já viu essa palestra várias vezes, já falou sobre isso várias vezes, mas a cada vez que ela faz essa palestra, que ela fala sobre, ela se emociona. E a gente vê o quão profissional ela é, e a gente mede um profissional pelo amor que ele tem à profissão, né? E não é pelo quanto ela já conquistou, né? Mas pelo que ela faz pelo outro. E eu vejo essa verdade na Cíntia. Gente, nós vamos para um breve intervalinho. Eu gostaria de ficar aqui mais 3, 4 horas, mas a gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3 Mais TV, a TV de toda a família. Gente, eu tô aqui novamente emocionada com tudo isso que a Cíntia está contando, apesar de já conhecer essa história, né? Como eu falei, já participei de uma palestra dela e foi maravilhoso, e por isso que eu a convidei para estar aqui, porque você que está em casa merece um conteúdo de qualidade. E é esse conteúdo que a TV D3 Mais traz para você. Não se esqueça de comentar, de curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque você tem um compromisso comigo todas as quintas-feiras às 20 horas. Vou trazer de volta a Cíntia para ela continuar falando aqui sobre o trabalho maravilhoso. Cíntia, o que chega mais à clínica?
micropigmentação de sobrancelha, lábios, que agora virou moda, ou realmente essas mulheres que precisam fazer essa reconstrução, seja porque fez uma cirurgia plástica que não deu certo, que eu falei que é o meu caso, que eu tive uma cicatrização ruim, ou as pessoas que realmente fazem essa mastectomia total e precisam dessa reconstrução. O que chega mais à clínica? Sim, como eu iniciei, né, a trajetória na micro com a sobrancelha, lábios, delineado, camuflagem de cicatriz, hoje eu tenho as minhas clientes que indicam esse trabalho, porque eu trabalho com o realismo, o fio a fio, nanofios, uma coisa muito natural mesmo. Então eu sou muito procurada ainda por estes trabalhos, mas a gente tem divulgado um pouco mais, além da sobrancelha e os lábios, mais focando na areola. E graças a Deus a gente está atingindo um público muito grande, quase não estou ficando com a agenda e eu falo, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Eu vou ter que aumentar a equipe aí, mas a gente vai dar conta e a gente quer atender o máximo possível de mulheres, e tem coisas que a gente precisa delegar, né? Que a gente ensinar, eu gosto muito de ensinar. Eu ministro cursos ali também no meu espaço, ensinando tanto a parte da sobrancelha, dos lábios, agora com a reconstrução de areola no desenho 3D, e a prótese também, que é um grande diferencial para quem está na área e quer desenvolver aí um produto, que a gente pode dizer que é um produto no mercado, que você vai ter um diferencial. A gente costuma dizer que esse não é um produto, mas assim, é um propósito no mar azul, porque poucas pessoas fazem. Então você entra com um diferencial. E lá eu ministro os cursos para as pessoas que querem entrar na área e abrace também esse propósito, né, de querer levar melhor a autoestima para as mulheres, trazer uma diferença na vida dessas mulheres. Não é só mulheres, hein? Alguns homens, a gente fala que assim, não fala não, diz vários estudos que 1% do câncer de mama é masculino. Então existe aí uma porcentagem de homens também que a gente faz esse tipo de trabalho. E eu queria também dizer sobre, a gente estava falando do SUS, né? Como que faz para ter acessos. Eu dou muitas palestras, inclusive se uma das palestras que você viu, eu costumo dizer assim, né? Para fazer um vídeo, eu queria demonstrar um vídeo de um depoimento, eu fazendo um procedimento. Então eu fiz um vídeo ali bem bacana, só que eu quis narrar o vídeo, né? Uma parte do vídeo, uma parte ela falou, e eu embargava. Toda vez que eu ia narrar, foi umas 4 ou 5 vezes, narrando o vídeo, minha voz embargava. Quase que eu deixei, porque eu falei assim, mas aí eu não aguentar, né? No dia da palestra chorar a mesma coisa. Então, assim, é emocionante, mexe com a gente, porque a entrega é muito grande. Mexe com a gente fala, é isso que eu nasci para fazer. Estou no caminho certo, a cada entrega é esse o pensamento que vem na minha mente. Que legal. Eu quero que você explique um pouquinho a diferença, você falou da micropigmentação, fio a fio, tem um outro nome que você falou, Nanofios. Nanofio. Explica qual é a diferença de um e de outro, acho que tem o shadow que fala também. Isso. Explica qual a diferença desses procedimentos. Tá. Nanofios são fios mais finos, mais delicados, mais espaçados, né? Eu costumo dizer assim, algumas chegam lá com uma sobrancelha pintada como shadow, mas que na realidade inicialmente a proposta foi fio a fio, mas o fio foi tão próximo que ele expande, então ele vira uma sombra, né? Mas não é uma shadow, porque a shadow é a sombra, mas é uma sombra delicada, é uma sombra estratégica, diferente desse fio que é expandido. Então, o nanofios é isso, são fios mais espaçados, delicados, seguindo ali a naturalidade, o caimento do próprio fio da pessoa, inclusive a tonalidade do tom dos fios dela. Olha que interessante, eu já falei que eu também vou fazer esse procedimento, porque eu tenho uma bem antiga, precisando refazer, e aí eu vou, claro, com a melhor, e depois eu venho mostrar o resultado aqui para vocês, né? Sim. É importante isso, né? Falar que profissionais existem vários, mas aquele profissional que realmente se destaca. E para você que está em casa e está assistindo e tem vontade, né, de entrar para esse ramo, para essa área, procure a Cíntia também, que ela vai estar ali falando sobre a administração desses cursos e vai tirar todas as dúvidas, porque hoje as pessoas estão empreendendo mais. Sim. E muita gente entrando nessa área da estética.
Então, uma profissional como essa é difícil de encontrar, então se ela está ministrando esses cursos e você tem o interesse, procura ela lá no seu Instagram, fala novamente seu Instagram para as pessoas, para que te procurem. Sim, o meu Instagram é cintiajanuario.oficial. Mas uma coisa importante, sim, que é interessante, hoje tem muitos cursos no mercado que você compra no online, a gente tem o online também, mas assim, um diferencial é que você não vai só aprender técnica, você vai aprender a entender o propósito e a entender o seu propósito, porque não adianta você pagar uma grana para investir num curso, de repente fazendo uma transição de carreira, e lá na frente você, não era isso que eu queria. Foi o seu dinheiro, foi o seu tempo, então valorize. E aí a gente ensina e a gente meio que a gente desperta, faz com que a pessoa se desperte para esse propósito, para que ela faça acontecer de verdade. Então esse é um diferencial também do curso. Explica como que funciona esse curso, se é por módulos, quanto tempo, explica para quem está em casa, porque eu tenho certeza que tem muita gente interessada. Tá, para fazer um curso, vamos supor que você nunca trabalhou na área da micropigmentação, não precisa ser expert em desenho, ser profissional na artística, vamos supor que você queira entrar na área. São 2 dias de prática intensa. Antes dos 2 dias, nós fazemos a parte teórica online, ao vivo, mas é super tranquilo, porque depois, o que eu falo é a prática. A pessoa ganha um kit para que ela continue treinando em casa. Ela leva o kit de pele, leva o kit de agulhas, de lâminas, tudo para ela faça o treinamento dela em casa. E a perfeição é com o tempo. A pessoa tem que treinar, se dedicar e assim as coisas acontecem. Não é do dia para a noite também. E ela tem que fazendo acontecer sem medo, fazer as modelos e já fazendo acontecer. E a gente pega na mão e ensina. Eu mostro como que ela faz captação de modelo, como que ela faz para tirar fotos em melhor ângulo, para que ela valorize o trabalho dela diante das redes sociais, por exemplo, o posicionamento dela. Então, é um direcionamento não só do curso, não só da técnica, mas porque eu quero ver as minhas alunas também ali do meu lado, em congresso, em palestras, e a gente crescendo juntas. Isso que é gostoso. E eu vou pegar a doutora Cíntia aqui de calça curta e eu vou falar para ela fazer uma promoção. Para você que está assistindo o programa e fala assim, eu quero fazer esse curso. Tem um desconto especial para quem fala assim, assisti você lá no programa e eu quero reivindicar um desconto. Tem desconto para quem está assistindo? Agora você me pegou de calça curta. Eu falei que ia pegar. Esperava. Não esperava, não foi combinado. Mas é você que está assistindo e que eu tenho certeza que quer empreender nesse momento e que quer a melhor profissional. Eu tenho certeza que se você procurar a Cíntia lá no Instagram e falar assim, assisti você na TV e eu quero uma condição especial, eu tenho certeza que ela vai dar essa condição. Sim? Sim, com certeza. Vamos fazer o seguinte, entra no meu Instagram, coloca lá no último post, que foi um vídeo sobre areola, inclusive, coloca assim, D+TV, D3+TV. Olha só, gente, D3+TV, D3+TV e ela vai dar... E eu vou dar um voucher para vocês de 25% no curso. Uau! Olha, eu não esperava. Eu achei que ela ia dar uns 10%. Concordo para vocês. 25%. Gente, corra, vá lá no Instagram dessa maravilhosa aqui, comenta no post dela, porque você vai ganhar um desconto de 25%. Peguei ela aqui de surpresa e ela tá presenteando todos vocês aqui que forem lá comentar no post. A gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta.
Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+ TV, a TV de toda a família. Para você que está chegando agora, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Porque você tem um compromisso comigo todas as quintas-feiras, às 20 horas. E antes de eu voltar e chamar essa maravilhosa aqui, que ela vai continuar falando um pouquinho mais sobre a micropigmentação, vai voltar a falar as redes sociais dela para você entrar em contato, eu quero fazer mais um agradecimento à Company Hair, a Márcia, essa maravilhosa que faz esse mega e deixa o meu cabelo sempre maravilhoso para estar linda para vocês. Cíntia, conta um pouquinho mais ali sobre essa micropigmentação e antes vamos voltar a falar, fala de novo, quem fizer a postagem no último post que você fez? Isso. No último post da Cíntia, ela liberou para você um mega desconto de 25% no curso que ela ministra. Gente, não percam essa oportunidade. Corre lá e já comenta. Só que é o seguinte, você venha com brilho nos olhos para fazer acontecer no negócio. Uau. Porque quando entra comigo, filha, é para fazer acontecer. Digita lá no meu Instagram, no último post, D3+ TV, que você já ganha 25% de desconto em qualquer um dos meus cursos que eu tenho. O curso de micropigmentação labial, sobrancelha, prótese e de areola. Gente, não se esqueçam, corre lá, ó, rapidinho, vai lá no Instagram enquanto você assiste aqui e já faz esse comentário para ganhar o seu presente maravilhoso. Peguei ela aqui, ó, de surpresa, mas quem ganhou o presente foi você. Cíntia, fala um pouquinho mais. Essa procura sobre os lábios, a sobrancelha, tem homens que fazem também? Tem muitos homens que fazem, inclusive muitos homens que fazem não gostam de divulgar. Não, não posso, por conta, acho que da masculinidade, né, para manter ali. Mas o que eles buscam é a naturalidade. Muitos vão, por exemplo, labial, com aqueles lábios mais escurecidos, onde a gente faz a neutralização e não deixando com cor de batom, deixa aquela cor boquinha saudável. E tem um rapaz que inclusive ele falou assim, nossa, essa boca dá até vontade de beijar, tipo, falando dele mesmo, se olhando no espelho. Então é incrível assim, o quanto te traz de resultado para os homens também. Porque tem um preconceito, né? Sim. Ah, eu não vou fazer esse tipo de estética porque é para mulher. Então, gente, ó, ela está dizendo aqui que não é só para mulher. Então, para você que às vezes não gosta muito da tonalidade da sua boca ou não gosta muito da sua sobrancelha, tem alguma falha, você cobre essas falhas também, Cíntia? Cubro falhas, então às vezes não é 100%, e a sobrancelha masculina ela tem um diferencial, porque ela não é, certinha, a gente fala que ela é desregulada, e a gente segue esse formato, né, porque para não deixar aquela coisa muito alinhada, fica uma coisa mais máscula mesmo, só para realmente fazer um efeito ali um pouco mais, cobrir um pouco mais as falhas, deixar um pouco mais encorpada e realmente fica muito diferente, fica incrível. Cíntia, passa novamente as suas redes sociais para quem tem interesse agora dos seus cursos, para quem tem interesse em fazer essa parceria com você. Fala também um pouquinho mais quem você quer como parceiro, quem você busca como parceiro para os projetos. Sim, as redes sociais no Instagram, cintiajanuario.oficial, e outros parceiros que a gente busca também, que não é só para quem passou pelo câncer, a reconstrução. Quem fez cirurgia plástica, algumas pessoas não sabem disso, mas a cirurgia plástica, ela tem um risco, todas as cirurgias têm um risco, e em alguns momentos, em alguns casos, parte da areola necrosa, não volta a cor, e aí a gente entra fazendo ali o desenho do contorno, porque a pessoa tem um mamilo, mas teve ali alguma cicatriz um pouco maior, indesejada na areola, e aí a gente faz essa reconstrução, deixando ela um pouco mais simétrica, com parceria com cirurgiões plásticos. Então eu busco também mais parceiros ali da região em São Paulo, cirurgiões plásticos, porque a gente complementa o seu trabalho. Você entrega a excelência de uma prótese, de uma mama mais elevada, mas às vezes acontecem esses imprevistos e a gente sabe que não é culpa do médico, às vezes é de organismo, para organismo, pode acontecer, e é um risco que eles já alertam a gente, né, quando a gente vai fazer. Nós mulheres, né? E é interessante você falar sobre isso, porque no meu caso, né, o médico fez a cirurgia do abdômen e fez a do seio, um médico maravilhoso, e a minha cicatrização é muito boa, porém, eu tive uma pancreatite.
fazia 20 dias que eu tinha feito a cirurgia e nessa pancreatite os pontos abriram e aí teve essa cicatrização que não ficou muito bonita. Até mandei as fotos para a doutora Cíntia, né, para que ela possa avaliar. E com certeza eu vou fazer esse procedimento, porque vale muito mais a pena eu fazer esse procedimento, essa micropigmentação, do que voltar para uma cirurgia para fazer uma reparação. Sim, com certeza, porque às vezes a pessoa já passou por demandas de cirurgias e aí o risco, né, de você ir para um centro cirúrgico por conta de um reparo que às vezes esteticamente a gente consegue ali fazer na micropigmentação. Então é muito válido, muito mais seguro também, né? Cíntia, quer deixar mais um recadinho para quem está assistindo, para a gente já ir finalizando? Eu gostaria de ficar mais horas aqui, mas eu gostaria que você desse uma mensagem final para quem está assistindo. Sim, eu espero de verdade que toque o seu coração e que a gente possa seguir de alguma forma juntos. Se você acha que pode contribuir com essa ideia, com esse propósito, me procura, que a causa é grande demais, é muito valiosa para o nosso coração, para o nosso propósito maior, para levar aí para essas mulheres que merecem um recomeço diferente, um recomeço melhor. E eu queria te dar um mimo do programa, para que toda vez que você olhar essa caneca, você realmente se lembre que pessoas foram impactadas com esse conteúdo aqui hoje. Obrigada. E que serão impactadas sempre que assistir o programa, viu? Obrigada. Muito obrigada. E eu gostaria de dizer para você, gostou desse conteúdo? Não pegou a entrevista inteira? Vai lá, assista novamente, porque essa entrevista ela foi emocionante. A Cíntia é uma profissional maravilhosa que eu me conectei assim que eu a conheci e eu precisava trazer essa história para vocês, porque é uma história que toca realmente corações e eu gostaria que você que está assistindo, é empresário, é empresária, é empreendedora e que sentiu no coração de abraçar essa causa, entre em contato com a Cíntia, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui na TV D3+, TV, a TV de toda a família. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice.